Oi, tudo bom? E aí, querido amigo e amiga do Estudo da Palavra de Deus, como vocês estão? Estão cada vez mais se aprofundando na Palavra de Deus? Espero que sim. Eu oro para cada noite, cada madrugada, para cada coração que eu envio esta mensagem, tenho clamado para a vida de vocês. Entenda sempre que é uma luta espiritual. Vivemos a batalha entre o bem e o mal, onde Satanás, aquele que governa o mal, tem o intuito de matar, roubar e destruir. Mas para isso se manifestou o poder de Cristo Jesus, para destruir as obras do maligno. Amém? Isso acontece quando nós estudamos a palavra de Deus. Hoje o tema é muito bonito. Vamos orar? Amado Jesus, mais uma vez estamos abrindo a tua palavra. E eu clamo, ó querido Espírito Santo, o Senhor que ajudou a cada autor a escrever esses textos. Vá em cada coração, cada pessoa neste momento, para trazer vida e vida em abundância. Esse é o maior propósito que tu tem em nossa vida. Nos santificar e nos preparar para nos encontrarmos e viver junto contigo nas mansões celestiais, junto com o amado Jesus. Fazer em nós a presença da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, ó Espírito Santo. É o que eu te peço na vida de cada um, amigo e amiga. Em nome de Jesus. Amém. Eu tive a oportunidade de vir morar no interior da cidade de Araruama. E quando nós escolhemos esse ambiente era para que minha filha pudesse ter um quintal para brincar e um ambiente em minha natureza. E aí nós aprendemos algumas coisas ao cuidar de plantas, ao cuidar do quintal. Nós descobrimos que as plantas frutíferas, né, todas elas, têm um processo muito lindo. Elas respondem à colheita. Quanto mais se colhe o fruto de uma árvore frutífera, mais ela produzirá. E aí você tem um outro processo, um processo de poda. Você vai podar as plantas nos meses que não tem R. E essa planta vai ser podada de tal forma que a luz penetre dentro dos seus galhos, a luz solar, para que alimente e fortaleça essa planta. Todo galho que impeça que essa luz entre deve ser podado. E aí, essa planta vai se tornando viçosa. Essa planta precisa ser alimentada muito bem de vitaminas para que ela cresça e produza mais frutos ainda. Por que eu estou falando isso? O nosso tema hoje é Jesus e o crescimento espiritual. A nossa lição 13. Jesus, ele tem um intento na vida de todos nós, é a salvação. Coloque isso na sua vida. A salvação é a mola mestra de Deus para conosco. Jesus não se envolve em condenação. Jesus não veio nos condenar. João 3 fala sobre isso. Quando Jesus está falando com Nicodemos, mas veio para nos salvar. E a salvação inclui crescimento espiritual. Nem sempre é fácil, por isso que eu falei de uma forma da planta. Ao cuidar de uma planta, é necessário podar, é necessário, às vezes, tirar as doenças que essa planta pegou ao longo do tempo e alimentar, fazer com que ela produza mais fruto, colher um fruto, limpá-la e produza mais. O interessante, Jesus vai falar isso lá em João 15, de 1 a 14. Depois você leia. Jesus fala exatamente como você vai manifestar o crescimento espiritual, permanecendo nele. Jesus fala que ele é a videira verdadeira e precisamos permanecer em Cristo Jesus para crescer e dar fruto. João 8:4 tem uma resposta aqui na primeira pergunta da nossa lição. Que estratégia o inimigo de Deus usou para separar-nos do Criador? Qual foi a estratégia do inimigo? João 8:4. João 8, versículo 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não é verdade. Quando ele profere mentira, fala de si próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Ele usou a mentira misturada com a verdade ao falar com Eva, lá no início, no Éden. E disse para ela, certamente não morrereis.
Mas primeiro ele conversou com ela como se estivesse falando as mesmas palavras de Deus. O interessante é que ele usou também esse argumento para Jesus, usando a palavra de Deus. E nós precisamos tomar isso com muito cuidado, que até hoje Satanás ele usa essa artimanha de usar a verdade misturado com a mentira. Qual é a nossa maneira de vencer Satanás, então? Qual é a nossa maneira de vencer Satanás? No crescimento espiritual. Apocalipse 12, 11. Apocalipse 12, 11. E eles venceram quem? Satanás, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho. O testemunho é a palavra de Deus, que deram. E mesmo diante da morte, não amaram mais a própria vida, mas se entregaram por amor ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, para vencermos essas ciladas malignas de Satanás, que vão ser cada vez mais intensas nos nossos dias, precisamos do amor à palavra e viver debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. A pergunta 3 diz o seguinte: de que sacrifício Jesus nos libertou? De que o sacrifício Jesus nos libertou? Desculpe. De que o sacrifício de Jesus nos libertou? Colossenses 1, 13, 14. Colossenses 1, 13, 14. O que o sacrifício de Cristo me libertou? 1, 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, a quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Romanos 8 fala que, lá no versículo 11, se eu não me engano, Romanos 8, versículo 11, fala que pelo poder do Espírito Santo, Jesus destrói as obras da carne em nossa vida. E não mais vamos viver satisfazendo a carne, mas sim satisfazendo ao Espírito, o Espírito Santo de Deus. E passamos a não estar mais no poder das trevas, mas no poder de Cristo Jesus. Esse é o crescimento espiritual. Não dá para uma vida continuar sendo uma vida espiritual se ela não tem a pessoa do Espírito Santo. E é necessário que nós cuidemos, e vamos aprender sobre isso, cuidemos desse templo, para que o Espírito Santo habite. Eu não posso ouvir qualquer coisa, eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso ouvir qualquer coisa, nem tampouco eu posso comer qualquer coisa. Esse templo, que é o templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita para que Cristo habite em nós, Efésios 3, capítulo 3 vai falar sobre isso. Paulo faz uma oração pedindo isso. Aí nós estamos crescendo espiritualmente, ele precisa ser cuidado também. E nós vamos aprender isso nas nossas lições, para que o poder do Espírito Santo esteja em nós. Vamos lá? A outra pergunta. O que aconteceu com aqueles que estão em Cristo Jesus? O que acontece com aqueles que estão em Cristo Jesus? 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas coisas, novas obras. Então, eu tenho a necessidade de morrer. Por isso voltamos lá a Romanos, a partir do versículo 11, Romanos 8, versículo 11. Todo dia, a minha carne, o meu eu, tem que morrer. Tem que se esvaziar. Para que Jesus habite em mim através do poder do Espírito Santo. E aí você tem nova criatura. Você tem uma criatura espiritual. Esse é o maior desafio do cristão, porque nós às vezes queremos ser seres mortos, vivos. Como assim? Não sepultamos o eu todo dia. Achamos que quando nos batizamos, o processo de sepultamento já foi confirmado. Pelo contrário, não é bem assim. Todo dia devemos morrer, ser entregues à morte, por amor ao nosso Senhor Jesus. O nosso eu vai sendo morto, para que o Espírito Santo de Deus viva, nos ressuscite como uma nova criatura,
Presta atenção, nova criatura. Se nós vivemos ainda com os mesmos pensamentos, é porque estamos um morto-vivo. Precisamos morrer pelo poder do Espírito Santo. E é o desejo de Deus que aconteça isso na nossa vida. Por que o apóstolo recomenda que usemos a armadura de Deus no conflito contra os poderes espirituais do mal? Vamos lá? Efésios 6, 12 e 13. E também quais partes vai ser dessa armadura? Efésios 6, 14 e 17. Vamos ficar um tempinho lá em Efésios 6, que fala da armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus. Precisamos aprender esse ponto. A sua carne está sendo mortificada pelo poder do Espírito Santo. Mas Satanás sabe disso. E aí ele usa todas as artimanhas, todos os enganos e sofismas. Os enganos são todas as distrações possíveis para você não ter comunhão com Jesus. Engano é isso, pegue lá no dicionário e veja. Engano é todo tipo de distração. E sofisma é todo tipo de filosofia, discussões sem fundamento, para que você distraia da palavra de Deus. Distraindo da palavra de Deus, você não tem mais conexão com o poder do Espírito Santo. Se você não tem uma agenda de oração, e Satanás quer derrubar a sua agenda de oração, a sua agenda de jejum. A importância do jejum é para que temos mais comunhão com o nosso Senhor Jesus. Tenhamos mais comunhão. E Satanás vai trabalhar contra isso. Para isso, você vai pegar a armadura de Deus. E quais são as partes dessa armadura? Cingindo-vos com a verdade, o vestido, olha só. Portanto, fique firmes, cingindo-vos com a verdade, versículo 14 de Efésios 6. Vestindo a couraça da justiça. A couraça da justiça de Cristo Jesus deve estar aqui em nós, para que os dardos do maligno não batam no nosso coração. É a justiça do sangue de Cristo. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho. Todo filho de Deus, nascido no reino de Deus, deve levar a mensagem dele para outras pessoas. Através de oração, através de um abraço, através de um conforto. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados. Preste atenção, antes dos dardos atingirem a sua couraça, que é a justiça de Cristo na tua vida, você tem o escudo da fé. Ele é que te defende contra toda malignidade, mas precisamos estar com a percepção ligada. Usem também o capacete da salvação. A salvação tem que estar sabe aquela coisa, tem que estar dentro da nossa vida? Que nós somos salvos por Cristo Jesus? Que temos, sendo mais do que todos vencedores, porque nós vivemos na pessoa de Cristo Jesus? E fala assim, tenha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que estar aqui, repetidamente sendo gravada. Você sabe que Deus me deu um privilégio, que é falar da palavra dele para vocês, porque falando da palavra dele para vocês, eu posso gravar a palavra de Deus para mim, e eu estou sendo purificado também. Mas eu tenho que me submeter a essa palavra. Eu tenho que deixar a palavra do poder do Espírito Santo trabalhar na minha vida cada vez mais. E assim seja na sua vida também. É assim que o crescimento espiritual, ele flui. E Deus usa os exemplos maravilhosos do crescimento de uma planta até a utilização de uma armadura. E eu quero terminar para vocês falando qual o final desse crescimento. Está lá em Gálatas 5, 22, 23. Qual é a maior evidência que Deus transforma a vida e nos faz crescer em Cristo? Qual é a maior evidência, querido amigo, querida amiga? Qual a maior evidência? Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque a lei vai estar sendo escrita no meu e no seu coração. Você não precisa criar regras para ter fruto. Se uma planta é bem cuidada, ela vai dar o fruto naturalmente. E nós precisamos entender isso. A vida espiritual, ela tem que ser vivida através do poder do Espírito Santo. Para isso eu tenho que ter uma mente livre. Os canais da minha vida, ou seja, os canais da minha alma, têm que estar sendo acessados pelo poder do Espírito Santo. E quais são os canais da alma? Visão, olfato, audição, são as entradas da nossa alma. Olfato, paladar, até o paladar. Até o paladar, amigos, é um cuidado especial. E eu sei que vai haver batalhas. Não estamos dizendo que não haverá, mas o poder do Espírito Santo de Deus estará conosco. Essa é a promessa de Jesus. Eu vos enviarei um outro consolador, vos enviarei um consolador, para estar convosco e guiar-vos na verdade. Nós somos guiados nessa verdade cada vez mais para crescer e frutificar. E para que dar fruto? O fruto vai servir para outras pessoas. Se você olhar bem o fruto de Gálatas 5, 22 e 23, ele está falando da pessoa de Jesus. Jesus era manso, Jesus era benigno, Jesus era bondoso, era longânimo, tinha uma paciência. Queridos, é o caráter de Jesus que nós vamos refletir. E pelo poder do Espírito Santo nós podemos fazer isso. Essa que é a real manifestação. Uma manifestação tal que vai me levar cada vez mais a buscar o poder do alto. É que eu lembrei de um texto e eu queria ler com vocês, que fala exatamente do poder regenerador e o poder restaurador do Espírito Santo de Deus, que é o propósito maior de nossas vidas. O poder regenerador e restaurador de Jesus. Se não me engano, está em Tito. Vou achar aqui. Ainda tenho um tempo para falar isso para vocês. Por que eu estou frisando? Porque há pessoas que têm uma dificuldade enorme de cumprir exatamente esse propósito. O propósito de viver uma vida de crescimento espiritual. Tito 3, de 4 a 7. Mas quando se manifestar a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça que praticamos por nós. Deus não nos salva porque temos alguma coisa boa, porque às vezes tem pessoas que falam, você é cristão porque você tem algo de bom. E às vezes fala para outra pessoa, não, sai desse negócio de cristianismo, cristianismo não é para você não, você é pessoa comum. Deixa para quem serve. Isso é uma mentira. Olha o que é verdade aqui. Deus nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. A misericórdia de Jesus é para que todos alcancem salvação. E ele nos salvou mediante o lavar regenerador. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aquele, ou seja, o Espírito Santo, derramando sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É o Espírito Santo que nos regenera e nos restaura. É esse poder maravilhoso que traz à vida cristã uma vida cristã. E eu e você podemos ser árvores frondosas, dando fruto maravilhoso para a salvação das pessoas. Imagine as pessoas com o caráter de Cristo andando no meio dessa terra. Isso vai acontecer de novo. Pessoas que estão suplicando para ter o caráter de Cristo e dar esse fruto vão abençoar outras pessoas.
E eu quero clamar isso para você. Você deseja isso? Eu estou desejando isso na minha vida. E eu quero pedir para você desejar também. Deseje isso, por favor. Tome uma decisão hoje. Sabe, a força para o Evangelho entrar na nossa vida tem chamado nossa vontade. Submeter a nossa vontade ao desejo de Deus. A única coisa que pode impedir disso acontecer na sua vida é a sua vontade. E a minha vontade. Então eu preciso submeter a minha vontade aos cuidados de Deus. Essa é uma força poderosa, porque unidas a nossa vontade com a vontade de Deus, fazem um caminho de crescimento maravilhoso. E eu quero te pedir que você levante a mão onde você se encontra e clame o poder restaurador e regenerador. Vamos clamar? Amado Deus, o Senhor nos prometeu crescimento, e crescimento em abundância. O Senhor nos prometeu dar fruto. Mas sabe, nós precisamos do poder regenerador e restaurador do Espírito Santo. E eu quero clamar cada amigo Espírito Santo para o Senhor ir em cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, tocá-los pelo poder maravilhoso de Jesus Cristo e salvá-los. Eles estão com a mão levantadas. Eles estão clamando em oração nesse momento. Restaura-os. Faça-os crescer cada vez mais e se tornarem árvores frondosas, como diz lá em Salmo 1. Estão dando fruto, estão à beira de um rio poderoso, que é o rio chamado Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, e vão dar frutos para várias pessoas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima.